Então queria que a gente começasse atualizando a galera sobre o Joe Money, a nossa nova ficção. E, enfim, tem que explicar a história, tu já É botou um legal, pouco né? ali, né? Mas eu acho que tem que explicar mais ou menos em que estágio a gente está, o que, que falta pra gente lançar, que filme é esse, o que, que a gente tá esperando desse filme, o que, que ele tem de diferente do resto que a gente já fez. Vale dar uma conversada sobre isso aí. Sim, é legal. E é engraçado, porque às vezes a gente vai se acostumando, né, com as coisas, com a vida e com o nosso dia a dia, rotinas, problemas, preocupações e tudo mais. Mas quando a gente faz essa retrospectiva aqui que a gente fez nessa live aqui, tentando trazer alguns momentos importantes da história da BP, e aí passou algumas fotos, a gente até tem mais algumas aqui para passar. A gente vê lá, a gente todo atrapalhado no começo, com umas câmeras emprestadas. Tudo era um sacrifício para fazer um vídeo simples, às vezes falando uma mensagem de 2 minutos, a gente ficava. É um trabalho gigantesco, assim. E aí, quando a gente termina com esses trailers, agora, assim, uma coisa que totalmente impensável naquele começo que seria possível de fazer, né? Tanto essa adaptação da Divina Comédia, o Inferno, mais especificamente, quanto o John Money, então nem se fala, né? É realmente uma jornada, assim, é difícil conceber, assim, a gente não consegue, acho que, explicar como que tudo isso aconteceu, foi possível. Claro que a gente contou com a generosidade de muita gente ao longo da trajetória. Inclusive, alguns desses parceiros que estão presenteando a Brasil Paralelo, né, com todos esses conteúdos e tudo mais que o pessoal tá ofertando aqui nesse especial de aniversário. E muitos outros parceiros também que foram nos ajudando e nessa, acho que missão compartilhada, nesse senso de propósito, a gente foi se superando cada vez mais. E produzir ficção sempre foi uma coisa, a gente já falou bastante disso, né? Um sonho para nós. A gente sempre teve uma certa ideia de que, através das histórias, através da referência que os personagens, que os enredos, que diferentes situações que uma história pode nos apresentar, a gente consegue trazer um impacto, um resgate de valores, um acesso a um lugar que somente as ficções, as histórias, os filmes conseguem alcançar, né? E, obviamente, a barreira para produzir isso é tremenda. Levou uns 10 anos para conseguir fazer, trabalhando consistentemente, produzindo muitos documentários nessa trajetória, e sempre tentando dar uma incrementada artística, alguma coisa que a gente pudesse comunicar algo de uma maneira mais lúdica, mais simbólica e tudo mais. E com isso nos testando, aprendendo, e até que a gente chegou no Oficina do Diabo, que foi a nossa primeira ficção, que foi um marco muito relevante. Foi lançado, para quem não assistiu ainda, a gente lançou no ano passado, no início do ano passado. É uma história incrível, acho que mais de 1,5 milhão de pessoas já assistiram. A nossa plataforma, fora piratarias e outros lugares que circulou, então foi um sucesso de público, um sucesso de assinantes, um sucesso de crítica também muito bem avaliado. E para nós foi uma grande provação, né? Foi uma grande validação, na verdade, de que esse caminho era possível, que a gente finalmente tinha encontrado um modelo onde era viável produzir obras dessa categoria de uma maneira sustentável, que transmitisse a mensagem que a gente queria transmitir e fizesse isso não ser só um experimento isolado, e sim algo que pudesse impulsionar isso para o futuro. E o Joe Money, de uma certa forma, é a realização disso, né? Depois do Oficina do Diabo, esse caminho foi aberto e a gente começou a pensar e trabalhar muito em qual que seria a próxima história que a gente daria essa atenção e correria esse risco, né? Afinal de contas, é um grande risco de investimento, de tempo, de exposição e tudo mais, embarcar num projeto como esse, inclusive pelo fato dele ser internacional, a gente ter filmado com vários atores americanos, acho que foram mais de 25 pessoas só de elenco que a gente precisou trazer dos Estados Unidos. O filme, em grande parte, foi gravado em estúdios em São Paulo. Nossa estrutura é aqui, o mercado que a gente atua aqui, a gente tem mais facilidade de fazer isso aqui. E uma outra parte, obviamente, foi filmada no Canadá. Essa cena que vocês estão vendo aí, por exemplo, especialmente as cenas externas e tudo mais, a gente conseguia ambientar onde a história de fato aconteceu. O motivo da gente ter escolhido essa história é uma história que está com a gente, acho que desde 2017, 2018, quando a gente fez um documentário chamado As Grandes Minorias, né? Falava de várias coisas, dentre elas comentava alguns experimentos sociais e de engenharia social que aconteceram no século XX, e esse é um deles, o do Joe Money, que já circulou algumas vezes aí em redes sociais e tudo mais. Basicamente a história dos gêmeos, né? Eu acabei de contar ali no evento, não vou repetir,
mas além dele refletir um debate que é extremamente atual, e ele, de uma certa forma, é quase que um mito fundador dessa discussão, isso ganhou uma repercussão muito relevante no ambiente acadêmico nos anos seguintes, de uma certa forma popularizou naquele momento o conceito de gênero, que é uma coisa muito recente ali no momento que a história acontece. E é uma história que, mesmo que ela tenha uma força dramática impressionante, que ela tenha todos os arcos ali para conseguir conduzir uma boa história, é uma história real, é uma história que tem uma série de possíveis interpretações, mensagens, enfim, tem uma profundidade muito interessante, né? O pessoal às vezes conhece só ali os highlights, a parte principal, mas ela, no meio dela tem muita coisa interessante que faz todo mundo pensar. Por algum motivo, mais de 30 anos que essa história veio a público, né? Quando o caso se tornou um escândalo, eles deram entrevista na Oprah, saíram uns 3 ou 4 documentários na BBC na época, saíram em vários jornais e tal. Em seguida, esse assunto morreu, talvez não era conveniente dar tanta repercussão para isso nos próximos anos, isso foi sendo apagado, e desde então ninguém decidiu e fez, de fato, uma adaptação dessa história para o cinema, né? Como um filme, né? Então, isso é uma coisa que nos intrigava, assim, né? Por que uma história que, com certeza, muitas pessoas vão ter interesse em assistir, ela é muito valiosa em termos de força dramática, de mensagem, de tudo, e até hoje ninguém fez, né? Será que a gente aqui, era até uma ousadia meio, a gente aqui do Brasil, que começou ali daquele jeito que vocês viram, sem, né, nada de dinheiro, uma salinha pequena, sem experiência, sem nada, será que é a gente que vai contar essa história, que já tanto circulava no nosso ambiente, não só aqui no Brasil, mas nos Estados Unidos também, mas que ainda não havia sido tratada, acho que com a envergadura que ela merece? Será que vai ser a gente que vai fazer isso, né? No primeiro momento, acho que a gente até se questionou um pouco. Ainda que a gente tenha feito a Oficina do Diabo, deu muito certo. Acho que a proporção do projeto é muito diferente. A escala, a quantidade de locações, tamanho do elenco, casting todo internacional. Como é que foi conseguir esses atores e tudo mais, então. E aí a gente foi dando passinhos, foi trabalhando na história, mas aquela história, quanto mais a gente investigava, entrevistava pessoas ao redor daquela história, se debruçava em cima disso, mais a gente via o quão poderoso, quão interessante era tudo aquilo. Acho que isso vai fazendo a gente perder o medo e a gente não olha muito para isso e começa a baixar a cabeça e conseguir as coisas. E a gente conheceu um produtor de elenco nos Estados Unidos que ajudou muito, que fez a gente conhecer pessoas talentosíssimas que participaram aí do casting. Você pode ver um pouquinho no trailer, mas eles estão, assim, impecáveis no filme. A gente foi conseguindo desenrolar, porque teve todo esse desafio de conseguir voltar nos anos 60, depois 70. É uma história que começa nos anos 60 e vai até quase 2000, né? Então você tem toda uma evolução temporal que muda todo o figurino, muda todo o cenário, o ambiente em volta. Muda toda a caracterização, os personagens têm que envelhecer e tal. Então, tem gêmeos o filme inteiro. Então, você começa eles com bebês gêmeos. Aí depois, assim, primeiro recém-nascidos gêmeos, bebês gêmeos, crianças gêmeos, aí vão pré-adolescência, né? Aí para você conseguir pessoas para interpretar isso, em alguns casos, nessa jornada a gente conseguiu de fato gêmeos, que ajudava muito, mas a maior parte do tempo não, né? Conseguir um ator para interpretar esse papel já é extremamente difícil, porque ele tem um irmão gêmeo, então é praticamente impossível. Então, obviamente, a gente teve que aprender e desenvolver uma série de estratégias para conseguir fazer com que eles contracenam em vários momentos do filme, né? Então, para conseguir fazer isso ficar orgânico, verossímil e tudo mais. Foi um desafio. Eu não sei se a gente conseguiria fazer de novo, sinceramente. Assim, eu olho assim, agora, não fizemos nada, temos que fazer agora do zero. Sei lá, deletaram do servidor sem querer. Eu não sei, cara. Eu acho que realmente teve ali um alinhamento dos astros ali, muitas coisas que foram se ajudando que fizeram com que esse filme pudesse ficar pronto. Ele está agora já com um corte final, com alguns ajustes de efeitos visuais e essa parte que sempre fica para o fim, sonorização, efeitos de som e tudo mais. E junto com isso a gente está ainda definindo alguns pilares da estratégia de distribuição, né? A nossa ideia, nosso objetivo é distribuir ele não só no Brasil, mas também nos Estados Unidos, Canadá, eventualmente em outros países também. Eu acho que ele tem essa força de ser, de uma certa forma, Brasil paralelo para o mundo,
até porque é uma história de interesse mundial, talvez até mais interesse em outros países que debatem e sofrem com esse assunto, com esse problema no dia a dia, mais do que a gente até. Então, eu acho que é um passo super ambicioso, acho que carrega muito o nosso propósito, porque de uma certa forma, acho que desde que a gente se propôs a fazer essa empresa, e isso também, obviamente, não poderia ser diferente quando a gente fala de filmes, sempre teve uma coisa de, cara, a gente precisa contar as histórias que ninguém contaria se não fosse a gente, sabe? Não é simplesmente contar uma história por contar ou trazer um conteúdo por trazer. Acho que tem alguns conteúdos que eles são importantes, mas eventualmente eles são inconvenientes e eles são evitados, mas eles precisam ser contados. E acho que talvez um pouco fruto do modelo de negócio que a gente acabou desenvolvendo, dessa independência, a gente não depender de grandes patrocinadores ou de dinheiro público, ou de não desse tipo de coisa. A gente tem um financiamento extremamente pulverizado e tudo mais. Acho que isso nos permite conseguir fazer essas coisas de uma maneira sustentável, né? Então, essa história foi um pouco isso, assim, de uma certa forma, tanto na própria história, né, uma coisa que eu costumo dizer, tanto na própria história que é ali do David, dos irmãos, da família, do John Money, ela chegou nesse nível de tragédia, porque ao longo dessa história, muitas vezes as pessoas não quiseram contar a verdade, enfrentar a verdade, porque ela era inconveniente, ela era difícil, ela poderia machucar eventualmente, e ela chega numa tragédia horrível, como, de uma certa forma, o fato dessa história estar sendo omitida ou muito pouco contada ao longo desses 30 anos, para mim também é um pouco desse mesmo vício de não querer contar, porque eventualmente pode tocar em questões sensíveis e tudo mais. E aí, com isso, com a verdade escondida, muitas outras consequências ruins têm acontecido e acontecem nessa história. O Brasil Paralelo está aqui meio que para ser esse pilar de lembrar, isso aqui aconteceu, isso aqui é importante, essa história aqui tem isso aqui para nos ensinar, vamos lembrar disso aqui e tudo mais. E aos poucos a gente aproximando um pouco mais das coisas do que a gente reconhece que é o melhor caminho, a verdade e tudo mais, né? Então, enfim, é isso. A gente ainda não está divulgando a data, né? Tem algumas possíveis datas, mas como ainda está em algumas coisas de negociação e tudo mais, a gente ainda não está colocando a data. Mas em breve, o filme está praticamente pronto e eu acho que vocês vão, enfim, se surpreender com o que vem pela frente. Liberamos o BP para sempre. A assinatura que garante acesso vitalício a tudo que já produzimos e ainda vamos produzir. Você vai assistir a obras que marcaram a década. De Brasil, A Última Cruzada, A Oficina do Diabo. E terá acesso aos nossos próximos grandes lançamentos como John Money, uma história real baseada em uma mentira, e Inferno de Dante Alighieri, a animação que leva a Divina Comédia às telas. Com o BP para sempre, você nunca mais paga mensalidades para ter o que assistir em sua casa. Ao garantir o seu, você financia uma empresa de mídia independente e ainda leva mais de R$ 2.400 em bônus de parceiros que acreditam na nossa missão nas áreas de finanças, negócios, filosofia e literatura. Aproveite! A maior oferta da história da Brasil Paralelo pode sair do ar a qualquer momento. Toque no botão abaixo e garanta agora o seu BP para sempre. Assine uma vez, acesse para sempre.